importante tirar o olhinho um pouco desses manuais e você conseguir enxergar o seu aluno de maneira individual e personalizada, certo? Porque, como eu falei, o espectro do autismo ele é muito amplo. Você não vai encontrar uma característica padrão em todos e, às vezes, vai encontrar uma coisa muito específica que só aquele aluno apresenta. Então, é muito importante que, para além desses manuais e dessas regras, né, que são colocadas, as características, que você também consiga ver o seu aluno de maneira especial, certo? Então, tem que levar em conta, sim, o nível de suporte, tem que levar em conta se há ou não alguma outra deficiência coexistente, que a gente denomina também como comorbidade, né? Se há alguma outro fator que também atrapalha ou prejudica esse aluno de se engajar numa aprendizagem, né, num ambiente de aprendizagem. Elementos importantíssimos, né? As preferências desse aluno, o que é que ele gosta, em que é que ele se interessa, né? Quais são os temas relacionados que eu posso trazer também como ferramenta para estimular esse aluno a se engajar na minha atividade, né? E, em especial, quais são as habilidades que esse aluno já traz. Porque a gente sabe que o aluno ele não vem como folha em branco, né? Então, ele já teve alguma experiência musical? Como é um ambiente familiar durante a semana? Tem alguém músico na família? Há algum outro tipo de estímulo cultural que esse aluno já teve acesso? Então, tudo isso a gente leva em conta. Que, saindo do contexto, né, a gente pode trabalhar com vários tópicos, mas essa em especial era uma canção que a gente queria trabalhar subidas e descidas, né, o tópico de altura do som, e a gente utilizou um circuito de carrinhos, porque a música que nós escolhemos, que é do grupo Canela Fina, lá de Salvador, ela se refere a carros, né? O carrinho sobe, sobe a montanha, depois ele vai descer, e eu fico parado de longe só olhando o que o carrinho vai fazer. E aí nós usamos esse recurso, que era um atrativo, né? Que aproximava os alunos para participar dessa atividade. Então, essa atividade foi utilizada com crianças de menor faixa etária, né? E a gente pediu nesse dia que cada um trouxesse o seu carro. Então, elementos como essa atividade, né? Que você pode trazer um item que é de pertencimento do aluno para que ele se engaje na atividade, são sempre muito bem-vindos. Então, fizemos um circuito básico, quase como uma pista, né? De corrida. E aí, enquanto nós cantamos a música, a gente percorria o percurso. Então, a ideia era aproximar os alunos da atividade, do tópico, trazer um elemento que era de preferência de cada um deles, era o carro deles, não era o nosso, né? Cantar junto, para só depois introduzir o elemento de subir e descer com esse carro, e os elementos da parte de imitação, que também a gente que a gente utilizou, né, na apresentação dessa atividade. Então, ela se desdobra em vários momentos. Então, para vocês perceberem que de uma mesma atividade, para a gente chegar no objetivo final, que seria apresentar esse tópico, né, de subir, descer e saltar no instrumento melódico, passou por todo esse caminho, né, divertido para que a gente conseguisse chegar lá no nosso objetivo final. Então, o primeiro tópico aí de como a música pode contribuir, né, nessa questão da organização e previsibilidade. Tem alguns professores que usam quadros de rotina, né, na escola, mostrando que cada parte da aula vai acontecer. E isso também pode ser feito com a música, certo? Então, uma música que remeta ao início de aula, ao final da aula, o momento de guardar os instrumentos, tudo isso também pode ser feito com a música, certo? Rosquinha aí, quem está em casa eu acho que pode fazer, né? A rosquinha que eu vou bater na mesa, tá? Na mesa onde eu estou aqui. Então, choco, choco. A palavra da canção é chocolate, certo? Então, a gente pode fazer inicialmente só com gestos ou combinar com os alunos. Olha, quando for a rosquinha, a gente vai bater na mesa. Quando for o triângulo, vamos bater palma. E quando for o quadrado, vamos bater aqui no peito. Então, são 3 movimentos diferentes. Para alguns alunos, isso se torna complexo. Para outros, principalmente os adultos, vai trazer uma facilidade. Mas o que vai ser divertido é exatamente mudar essa sequência e transformar em mais possibilidades.
Então, para quem conhece a linguagem convencional da música, vou fazer só esse primeiro o item que está aí, logo abaixo do título. A gente tem 4 quadradinhos vermelhos e 4 verdes. Quem utiliza o sistema de cores, né, e que faz essa associação cor-nota, já sabe que o vermelho corresponde à nota Dó e o verde corresponde à nota Fá. Esses lugares de escrita estão relacionados aos lugares reais de escrita na clave de Sol. Mas a gente não apresenta a clave, mas traz o esboço da pauta presente, já com as 5 linhas, e posiciona esses quadrados nos seus lugares. Ou seja, o que é que está sendo trazido? Uma preparação para a leitura convencional, mas ainda sem as hastes das notas e sem a cor, né? A nota é colorida, não é preta, né? Como uma linguagem formal. E ainda usamos o formato de quadrado, não é bolinha, né? A cabeça da nota. Então, todas essas aproximações, elas vão sendo feitas de maneira gradativa, de forma que a gente chegue no nosso objetivo final, que é trabalhar a leitura, execução, criação, tudo isso que a gente quer com a leitura musical. Então, esse aluno vai sendo preparado para o que ele vai enfrentar. Como é que a gente faz isso de maneira integrada? Então, lembra, o que eu estou falando sempre o tempo inteiro, é que vocês voltem o olhar de vocês para as características presentes nos manuais, ou seja, eu tenho que trabalhar musicalmente, mas também proporcionando desenvolvimento relacionado às áreas em que o autista tem prejuízo ou que tem dificuldade. E minha mente está sempre voltando a isso e avançando em relação ao conteúdo musical. Então, eu faço isso de maneira integrada, conectada. Então, eu não vou pegar esse tópico apenas para trabalhar de maneira terapêutica, porque eu não sou um terapeuta, eu sou um professor de música. Como é que eu posso levar essa experiência para o meu aluno de forma musical, né? Comunicação receptiva é quando você garante que aquele aluno está compreendendo o que você está solicitando, se a mensagem está chegando de maneira satisfatória. E a expressiva é se ele é capaz de emitir uma opinião, se ele é capaz de lhe dar um feedback, uma resposta relacionada ao que você está solicitando. Então, essas duas comunicações, elas devem andar lado a lado, mas em algumas situações tem alunos que têm facilidade na linguagem receptiva e tem mais dificuldade na expressiva. Vamos dar um exemplo? Autistas não verbais. Ele vai entender o comando, porque cognitivamente a aprendizagem dele está ok. Mas ele não consegue se comunicar de maneira convencional. O que é que ele vai precisar? Vai precisar de um suporte, vai precisar de um anteparo eletrônico, ou vai precisar de daquelas pastinhas de PEX, né? Com gravuras para fazer troca. Então, ele vai se comunicar, mas ele vai ter um obstáculo ali nessa linguagem expressiva. Caminhando eu vou, caminhando eu vou, palma, peito, pé, palma, peito, pé, imitando um jacaré. E aí você vai associar consciência corporal a fatores de imitação, onomatopeias, né, de animais, certo? São vários exemplos, né, que a gente traz também. José Silva pergunta: como fazer um planejamento para uma aula onde tenho na sala 25 alunos, sendo um com deficiência visual e 2 com TEA, para uma aula de 45 minutos? É possível? Olha só, José, é possível. Agora, todo planejamento ele tem que seguir um esquema, né? Foi exatamente isso que a gente trabalhou hoje na nossa exposição, certo? Você tem que estabelecer quais são os seus objetivos principais, separar os materiais. Então, você já sabe que tem um aluno com TEA e um aluno com deficiência visual, né? 2 com TEA e um aluno com deficiência visual. Então, as adaptações para esses alunos precisam estar presentes, né? E não sei se vocês observaram também, normalmente os elementos que a gente faz nas adaptações não são adaptações específicas. São itens que são capazes de serem utilizados por toda a turma. É muito importante isso, porque a gente não quer segregar num ambiente inclusivo, certo? Então, no momento que eu faço uma adaptação e eu chamo aquele aluno que tem a deficiência para o cantinho para fazer uma atividade, eu não estou incluindo. Então, toda adaptação que você faz, ela precisa
ser feito em grupo. Se é para tocar música, todo mundo vai tocar. Agora, o que é possível? Você fazer simplificações rítmicas, divisão de naipes, né? De acordo com a habilidade dos alunos. Então, você tem que observar são várias coisas que tem que ser observadas. A partir dos estímulos feitos precocemente, é possível, abre aspas, né, diminuir o grau do autismo? Sim, é uma coisa que a gente não costuma falar, né? Mas as nossas intervenções, musicalmente, e as intervenções terapêuticas também, elas têm esse papel, né? De auxiliar no melhor prognóstico desse aluno. Então, o aluno que recebe um estímulo desde cedo, de maneira precoce, ele pode, sim, sair de um estágio, né, do autismo e se desenvolver, ou desenvolver suas habilidades. Agora, ele continuará sendo autista, mas provavelmente ele vai ter vencido algumas etapas e, sim, vai se favorecer, né, com esse desenvolvimento. Então, imagine que o autismo, o diagnóstico, ele não é estático. Então, ao mesmo tempo que, se ele não receber um estímulo satisfatório, também ele pode piorar, né? Os sintomas, enfim, os comportamentos estereotipados, pode não desenvolver linguagem. Então, o contrário também pode acontecer. Por isso que é tão importante o acesso, né, desses ambientes de terapia e a intervenção musical.